Para ser Leite, voltamos com mais um Suas Conversa. E o tema de hoje é como identificar uma situação de risco ou vulnerabilidade. O Instituto Cidades Sustentáveis publicizou os resultados da pesquisa Cidades Sustentáveis Desigualdades. Dos entrevistados, 75% percebem o aumento da situação de vulnerabilidade, especialmente quando se trata de aquisição de bens básicos e alimentos. Isso mesmo, bens básicos, o que é o mais triste, né? O estudo foi feito entre 1 e 5 de abril de 2022, ou seja, há apenas um ano. Os dados da pesquisa revelam que a maioria expressiva da população brasileira consegue perceber o aumento da pobreza no país, além de observar uma grande vulnerabilidade em relação às minorias sociais, como negros, mulheres e pessoas LGBTQIA+. A pandemia, que é tão recente, ela trouxe para nós uma crise, e isso levou muitas famílias a entrarem em situação de vulnerabilidade social, e ainda trouxe à tona as dificuldades que as famílias que se encontram nessa situação enfrentam, como, por exemplo, a população em situação de rua. Saber identificar uma situação de risco ou de vulnerabilidade possibilita que as políticas públicas ajam de forma preventiva e proativa para evitar um contexto prejudicial à família ou minimizar as condições desfavoráveis em que se encontram. E hoje, no Suas Conversa, temos um bate-papo com Thaís Rodrigues, graduada em Psicologia, especialista em Assistência Social desde março de 2021 e psicóloga do CRAS Gama. Bem-vinda, Thaís. Obrigada. É um prazer enorme te receber para essa conversa, tá? E que nós vamos ter essa conversa com um tema tão sensível e, infelizmente, ainda atual. Verdade. Thaís, então, para iniciar, o que é vulnerabilidade social? Então, vulnerabilidade social é um tema muito complexo, né? Ele é multifacetado, a gente pode identificar tanto questões de vulnerabilidade econômica, mas nós também podemos identificar questões atreladas a outros temas. Então, nós temos, por exemplo, vulnerabilidade quando a gente fala em questão de saúde física, em questão de saúde mental. Nós temos vulnerabilidade quando a gente fala em questão de convivência familiar, em convivência comunitária, né? É um tema que, a depender da esfera que você está olhando, ele pode te trazer aí novas perspectivas. Então, né? a vulnerabilidade ela tem várias vertentes. Várias vertentes, exatamente. É um conceito que ele descreve a situação que os indivíduos, ou que as famílias, ou que as comunidades estão passando quando elas têm uma dificuldade de acesso a direitos, ou então a outros eventos que grande parte dos membros da população estão tendo e ela não está tendo, ou seja, ela está tendo um prejuízo, sofrendo um prejuízo social com relação aos outros membros. Entendi. E como se dá a situação de vulnerabilidade social, Thaís? A vulnerabilidade social, ela se dá a partir desse momento que a pessoa tem uma fragilidade ou uma instabilidade que impede ou dificulta o exercício dela, dos direitos básicos e coloca ela nessa desvantagem com relação aos outros membros. Então, se ela está tendo alguma dificuldade, né, de acessar esses direitos, ela já está em desvantagem com relação às outras pessoas. Ou seja, tem algumas coisas na vida dela que ela não consegue fazer sozinha, né, por N fatores, e ainda não consegue ter acesso a isso pelo Estado, é isso? Exatamente. Por exemplo, a gente pode pensar na população em situação de rua, né? Que, como você citou no começo, estavam aí desabrigados no período da pandemia. Nesse período, eles estavam também sem acesso a questões básicas de higiene, por exemplo. Então, isso colocava eles em maior risco com relação aos outros membros da sociedade. Então, isso é um exemplo bem claro de vulnerabilidade social. Eles estavam tendo dificuldade de acesso a alguns direitos básicos, né? De moradia, de proteção, de saúde. E aí essa falta de acesso gerou um risco maior para essa população. No caso aqui, no atendimento da assistência social aqui na casa, que você trabalha no CRAS Gama, né? Isso. Como se dá essa identificação? Como que os servidores da ponta conseguem fazer essa identificação? Então, a gente tem que pensar justamente nesse fator
da vulnerabilidade ela ter tantas facetas, né? Então, quando a gente vai analisar a situação de uma família, vai analisar a situação de um indivíduo, a gente tem que olhar para a história daquela família. O que ela está trazendo ali de indícios que podem indicar para a gente que a família está em vulnerabilidade social. Nós já fizemos várias entrevistas aqui de suas conversas com temas, né, da assistência social, e eu acho interessante que todas elas caem nisso, na história. Você tem que ouvir a história. Ou é a história da pessoa, ou é a história da humanidade, ou é a história, né, racial. Mas sempre tem que ter essa escutativa, né? Isso. E uma escuta também com muita empatia, né? Uma escuta qualificada, porque naquele momento a pessoa, a família, né, tá encontrando ali um espaço para contar a história dela. Então a gente tem que ter muito respeito também por essa história. E muitas vezes ela conta ali coisas que são tão dolorosas para ela, né? Exatamente. Que ela não contaria para ninguém, mas ali ela está contando para receber realmente não sei se nem assim se fala, uma ajuda, receber um olhar, na verdade um olhar do Estado. Exatamente. Né? E aí, nos meus atendimentos, eu gosto sempre de perguntar com relação ao acesso mesmo que essa família está tendo. Então, se ela está conseguindo matricular as crianças na escola da região, se ela está conseguindo acesso ao postinho de saúde quando ela precisa, se ela tem o transporte público adequado para chegar nos locais que ela precisa ir. E aí a gente pergunta também das questões de esporte, de lazer, será que está tendo acesso tem biblioteca pública na região, tem teatro, tem centro olímpico. Porque a vida não é só trabalhar e estudar, né? Exatamente. Tem que ter lazer, tem que ter cultura. Isso mesmo. E aí depois, de forma muito sensível assim, eu pergunto sobre também as violações que aquela família já sofreu. Se houve alguma violação, né? Se ela já foi impedida de acessar algum serviço público, se ela já foi impedida de acessar algum prédio público por questões de raça, de cor, né? Então, se ela já sofreu algum outro tipo de violação também na família, né? E aí a gente pergunta também da rede de apoio. Se a família é uma rede de apoio, se as instituições, a escola, o CRAS, o postinho, ela tem profissionais que ela pode contar ali, né, naquele momento. Então, tudo isso... Engloba também a vizinhança, né? Engloba se ela faz parte de alguma religião, se ali dentro ela tem uma rede de apoio também, né? Isso. A questão da vulnerabilidade passa muito pela falta da rede de apoio também. Então, esses vínculos, a convivência familiar e comunitária é muito importante. Thaís, depois que, né, você ou sua equipe, vocês fazem todo esse diagnóstico, né? Vocês conseguem identificar se a família se encontra ou não em vulnerabilidade. Aí, depois disso, quais os passos que são tomados? Bom, depois disso, a gente verifica quais os encaminhamentos que são necessários ser realizados. Então, a família não está tendo acesso ao posto de saúde, ou então precisa de algo mais especializado na saúde mental, né? Por exemplo, a gente faz um encaminhamento para que ela tenha um acesso inicial a essas unidades. Tem questões também, como por exemplo, dar entrada em um benefício do INSS, ou fazer alguma inscrição na CODAB, em curso de qualificação, que a gente dá esse apoio para a família, dá um suporte à família que tem maior dificuldade de acesso aos aparelhos, né? A internet, então a gente também chega até a acompanhar a família nesses momentos, né? Além disso, a gente também identifica se a família está passando por alguma questão de dificuldade financeira, né? E aí a gente tem os benefícios eventuais para que a gente possa também dar um suporte para a família se recuperar essa autonomia. E além disso, a gente tem o programa do PAIF, né? Tem um serviço de convivência, fortalecimento de vínculos, que é para a família que está com fragilidade nos vínculos. Então, a gente pode colocar também, inserir a família nesses serviços, né? Temos também as palestras no CRAS, temos também as acolhidas coletivas. Então, todas essas ações são importantes para a família conseguir se reestruturar. Ou seja, a gente sabe que sempre tem campo para melhora, mas existe sim, né, um trabalho muito bem feito. Sim. Na medida do possível, né, com os recursos que se tem, é um trabalho muito bem feito. Sim, claro. E para finalizar, nossa última pergunta, Thaís, falei para você que era rapidinho. Qual é a melhor estratégia para atendimento dessa família ou indivíduo? Então, como a gente mencionou, né, algumas vezes,
essa questão de ser com tantas vertentes, né, a vulnerabilidade, de ter tantas possibilidades, assim, dela estar afetando a família, eu considero, né, que o trabalho em rede é a melhor solução para o atendimento integral da família. Então, como a gente falou aqui nas intervenções, né, às vezes a família não está tendo acesso à saúde, e é importante a gente ter essa porta de entrada na saúde para as famílias que já vêm com uma vulnerabilidade aqui no CREAS, né. Então, essa comunhão entre as unidades, né, entre os serviços públicos, eu acredito que é o mais importante. Além disso, é importante também a gente entender que as questões, por mais que elas pareçam particularizadas, por mais que elas pareçam individualizadas para aquela família, tem também um histórico coletivo. Então, quando a gente entende que essas vulnerabilidades vêm de uma relação coletiva, de um histórico, também fica mais fácil a gente fazer essa leitura e entender quais as intervenções que a gente precisa realizar. E com essa fala maravilhosa da Thaís, nós chegamos ao fim de mais um Suas Conversas. Thaís, obrigada por falar um pouco sobre esse tema tão sensível, relevante e complexo para todos, principalmente para os servidores da assistência social. Sim, obrigada a vocês, né, por esse espaço tão importante também, para a gente compartilhar esses conhecimentos e estar sempre aprendendo mais também. E como é uma conversa rapidinha, né, todo mundo consegue ver ali e gravar esses conhecimentos que você passou. Obrigada mesmo, tá? Imagina. Bom, pessoal, essa entrevista vai ficar disponível na Escola Virtual das Sedes e nas nossas redes sociais. E se você quiser saber um pouco mais sobre o que falamos aqui, é só deixar lá, lá mesmo na Escola Virtual, as perguntas, ok? E obrigada por nos acompanhar em mais essa entrevista. Esperamos você no nosso próximo Suas Conversa com outro tema maravilhoso que eu tenho certeza que você vai adorar. E deixe as suas perguntas e as suas sugestões para esses próximos temas. Até lá!